A Anvisa recomendou ao Ministério da Saúde a suspensão provisória da temporada de cruzeiros por causa de surtos de Covid-19 em 2 navios na costa brasileira. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Sérgio Zanetta, sanitarista e professor de saúde pública e epidemiologia do Centro Universitário São Camilo. Boa tarde, bom ano novo para você, professor. Quando a gente vem falando de restringir, né, a concentração de pessoas, nesse sentido, os cruzeiros são um ponto crítico também? Podem favorecer a disseminação da Covid-19? Bem-vindo. Muito bom ano para todos nós. Bem, os cruzeiros, os navios, são verdadeiras armadilhas para a transmissão da Covid-19 e das infecções respiratórias. Você imagina que, tirando os convéses que são externos, o navio é inteiramente refrigerado. Então, é um ar que recircula. Se eu tiver uma pessoa infectada, a chance de, através de aerosóis, disseminar essa infecção é muito grande. Os cruzeiros não são a melhor ideia num período de pandemia ou de epidemia de doenças respiratórias. Então, o que se poderia prever como uma situação já anunciada pelas circunstâncias. Mesmo que eu solicite comprovante de vacinação, faça exames prévios, há algumas falhas possíveis, né? E isto fez com que os navios de cruzeiros se transformassem em armadilhas. Oi, professor, boa tarde. Paula Martini aqui do Rio de Janeiro falando com o senhor. Um ótimo ano novo. Obrigada por nos atender nesse 1º de janeiro. Bom, a gente acompanhou até aqui no fim do ano passado a retomada, né, dessa temporada de cruzeiros. Falamos das regras da Anvisa, que exige a vacinação, o comprovante de vacinação, né, de quem embarca nesses cruzeiros. A capacidade também tem que ser reduzida dentro deles, mas aparentemente essas medidas não são suficientes, né, para conter a disseminação dentro desses navios. Diante desse avanço da Ômicron, a gente registrando aqui um aumento de casos no país, mas ao mesmo tempo a vacinação também avançando, já muitas pessoas indo tomar a 3ª dose. Tem como a gente prever quando a gente pode voltar a uma normalidade? Porque pelo que eu entendi, o senhor está de acordo, né, com essa suspensão da temporada dos cruzeiros. Então, quando que a gente poderia pensar, imaginar em retomar aí de vez sem tantos riscos? Olha, Paula, muito bem. O problema é alguém autorizar a temporada de cruzeiros com o quadro epidemiológico que temos. Isso é totalmente fora de questão. Nós sabemos que a vacina é protetora, mas é que nem um goleiro num time de futebol. É melhor jogar o jogo com o goleiro no gol. Não teria sentido jogar o jogo sem um goleiro. A vacina faz isso, ela nos protege, mas ela não é 100% garantida. Então, as pessoas vacinadas podem contrair a Covid e transmitir a Covid. O fato de elas estarem vacinadas não é garantia de não transmissão, mas é uma segurança maior que, se elas tiverem, terão quadros menos graves. Realizar aglomerações dentro de um cruzeiro, como eu falei, a característica do navio é de refrigeração de todos os ambientes. Eu tenho um ar inteiramente confinado, eu não tenho renovação de ar. Então, eu estou fazendo uma caixa fechada o encontro de pessoas com um quadro de epidemia por um vírus respiratório. Enquanto houver transmissão sustentada da Covid, esse tipo de evento não é recomendável. Realizar em ambientes abertos eventos ainda tem algum sentido. Em ambientes confinados, como num navio, isso é totalmente fora de propósito. A Anvisa toma uma decisão, mas que já deveria ter sido prevista. Professor, tudo bem? Boa tarde. Larissa falando aqui de Brasília. O senhor considerou cruzeiros como armadilhas. Então, além da questão da refrigeração, né, que o ar acaba circulando ali com todo mundo, quais são os outros riscos? Quais são as situações onde a transmissão pode ocorrer mais facilmente? Olha, isso nós já aprendemos muito bem. A transmissão se faz basicamente
pelas gotículas com proximidade ou por aerosóis que ficam flutuando no ar durante até 3 horas em ambiente fechado e podem ser recirculadas por equipamentos mecânicos de refrigeração. Então, quais são as medidas? Não adianta eu ter as pessoas num ambiente fechado, confinado. Reunir ao ar livre, tomando o cuidado de todo mundo vacinado. Se não quiser se vacinar, fique em casa, não é obrigado a se vacinar. Eu não sou obrigado a estar com alguém que pode me transmitir doença também. Então fique em casa. Mas se for um ambiente aberto, ventilado, eu diminuo a chance de concentrar aerosóis. Então, significa eu reduzir danos, reduzir a possibilidade de transmissão. Num ambiente fechado, como é um navio, é uma caixa de criação de aerosóis. Então, eu diria, crônica de uma doença anunciada. Não se esqueçam de que no começo da pandemia, vocês se lembram do navio japonês que foi responsável por uma das maiores concentrações de casos, é porque o navio tem essas características, é muito difícil conter, ter refrigeração ou ter renovação de ar em ambientes confinados. Professor, é claro que a gente está falando de navios aí que concentram milhares de pessoas, né? 2, 3, até 5 mil pessoas, às vezes, numa embarcação, mas em menor proporção também as pessoas estão se reunindo agora nesse fim de ano, tivemos Natal, ontem muita gente fez, né, festa também para a virada do ano. Como é que isso deve se refletir agora nos números? A gente já vê a Anvisa voltando atrás, né, pelo menos provisoriamente, nessa autorização para as embarcações circularem para a temporada de cruzeiros, os governos também discutindo o carnaval aí para frente. O que o senhor acha que a gente vai ver pela frente com essa chegada da nova variante no mundo? A situação melhorou, porque por causa da vacina, nós temos uma contenção da transmissão. Eu tenho menos transmissão e menos casos graves, mas ainda tenho transmissão. Então, anúncio de carnaval, anúncio de encontros que gerem aglomerações de grande troca de aerosóis são sempre perigosos. Nos encontros de final de ano familiares, o que se faz é reduzir o risco. As famílias todas vacinadas, exceto as crianças, que ainda não temos a felicidade de ter um bom governo para isso, né? Elas ainda não estão vacinadas, mas os adultos estão todos. Então, as famílias reuniram e não deixaram aquele tiozão do pavê que não vacinou entrar na festa. Perfeito. Nós estamos mais protegidos, ninguém com sintoma, todos vacinados. Isso é possível fazer, coisa que era impossível no ano passado. O que foi feito no ano passado de encontros familiares gerou uma explosão do número de casos. Eu não espero essa explosão do número de casos, muito embora a gente tenha uma variante hoje muito rápida na transmissão, a tendência é que esses casos fiquem mais limitados, sobretudo se os encontros ocorrerem em ambientes abertos que não favorecem a transmissão. Então, nós precisamos agir com prudência, com cuidado, e nós estamos avançando. Estamos conseguindo já encontrar pessoas, nos relacionar, diminuímos a mortalidade. Olha que maravilha, mas ainda não está tudo resolvido, né? Nós temos uma pandemia que ainda se coloca nessas circunstâncias. Então, se alguém disser, vou me reunir em ambiente fechado, confinado, a pessoa não existe segurança, vacina ou com testagem na porta, porque há sempre uma margem de erro que pode ser menor, mas ainda assim existe chance de transmissão. Professor, ainda nessa linha, a gente teve agora o Réveillon, muitas capitais cancelando as suas festividades, mas muitas festas fechadas, acontecendo em clubes, né, casas de festa, e a tendência é que a mesma coisa aconteça no Carnaval. Aqui no Rio já houve uma sinalização que talvez os blocos não possam sair, alguns blocos já cancelaram desfiles, mas eventos privados devem sim acontecer. Esse é um erro de estratégia, tendo em vista que esses outros eventos acontecem sim, com muita gente, mas em ambientes abertos, e essas festas são em locais fechados?
Eu compartilho a dúvida com vocês e com os espectadores. Eu vi numa das entrevistas no navio de uma moça com a sua mãe de 82 anos dentro de um navio. Por que alguém vai colocar uma mãe de 82 anos dentro de um navio confinado? Então, não deveria nem tomar essa atitude. Se você acabar participando de uma festa em ambiente confinado, você tenha o pudor de depois ficar 14 dias em isolamento para não contaminar o resto da sua família. Então, é possível, se todo mundo tiver vacinado, se eu guardar alguma distância, se for em ambientes abertos, eu diminuo a chance de transmissão. Eu não tenho garantia. Professor, tudo bem? A Larissa novamente falando. Eu queria saber a sua avaliação pelo fato da Omicron estar se mostrando até agora um pouco menos agressiva, né? O que a gente tem observado. Alguns especialistas acreditam que é o fim da pandemia, que nesse ano, então, a gente pode decretar o fim da pandemia. Qual que é a sua opinião sobre isso? Essa opinião, né, é uma opinião teórica e absolutamente não autorizada pelos fatos. Existe uma tendência dos vírus para se perpetuarem, se tornar cada vez menos letais. Isto é um comportamento ao longo de décadas dos vírus. Mas essa Omicron, que está em outros países com uma menor gravidade, no Brasil, nós temos a vantagem de ser um dos países com a maior vacinação. E daí não é só um índice de vacinação alto, é a homogeneidade de vacinação. Aqui é um país, e eu brinco, nem os negacionistas são sérios, né, Brinco? Os negacionistas tomam vacina, tomam escondido, mas tomam vacina. Isto é bom. Então as pessoas falam para os outros não tomarem, mas tomam vacina e dão para a sua família inteira. Este é um fator que pode estar interferindo na gravidade da Ômicron. O fato no mundo já ter mais gente vacinada e no Brasil, especialmente, ter um percentual alto de pessoas vacinadas e com homogeneidade por faixa etária. Nós fomos vacinando pelas faixas de maior gravidade, então eu tenho uma população mais protegida, sobretudo as pessoas que teriam casos mais graves. Agora, com a vacinação das crianças, a gente pode dar uma queda muito grande na transmissão, porque as crianças normalmente não têm casos graves, muito embora fiquem graves, possam morrer, possam ter síndromes graves, mas elas também são grandes transmissoras neste momento em que a transmissão está bem baixa. Professor, muito obrigado. O senhor acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer sobre a vacinação das crianças. A resposta foi dada. Muito obrigada. Conversamos com Sérgio Zanetta, sanitarista e professor de saúde pública e epidemiologia do Centro Universitário São Camilo. Boa tarde, muito obrigada, viu? Boa tarde, um grande ano para vocês e parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Abraço. Muito obrigada.